Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui hoje para a nossa última gravação do ano, amém? Nosso aí, o culto da virada, amém? Você que não vai poder participar aqui do nosso culto presencial hoje, amém? Talvez esteja aí distante, amém? Mas você vai poder ouvir a palavra, amém? O culto, falar dessa mensagem do nosso culto de virada, amém? Deus abençoe você aí, sua casa, sua família, amém? Nós, aqui da Igreja Missionária Maranhão, amém? Desejamos você aí um feliz ano novo, amém? Cheio de graça, de paz, amém? Que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família, amém? Essa palavra chega ao teu coração num tempo oportuno da sua vida, amém? Deus possa abençoar você, sua família, amém? Esteja compartilhando também aí, amém? Deixa aí lá no comentário da nossa plataforma no Facebook, amém? O seu comentário, amém? Sua palavra, amém? Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus, amém? Nossa palavra de hoje, nós vamos estar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim, ó: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Quero orar com você, amém? Pedindo aí que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, amém? Senhor, nós queremos te louvar por tua graça, abençoa as nossas vidas agora. Nós queremos, Pai, estar abençoando teus servos, ó Pai, ó Deus, com essa palavra viva, de esperança, de graça, essa palavra de fé, Pai, para terminarmos, encerrarmos esse ano 2020, Pai, que o Senhor venha abençoar a família do teu servo, que essa palavra venha tocar seu coração, venha ser uma palavra que venha gerar a vida do Senhor sobre eles, Pai. Nós os abençoamos agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Nosso tema de hoje é aprendendo a operar através da fé. Amém? E aprendendo aí a viver sobre os princípios da fé. Essa é a nossa mensagem de hoje, amém? Aprendendo a operar através da fé. Amém? Quero compartilhar uma palavra para o seu coração. Nós falamos sobre esse novo tempo de Deus em nossa vida, vida da igreja. O Senhor me trouxe essa palavra e eu quero ministrar para você, amém? Essa é a nossa última mensagem do ano, amém? E vamos aprender aí como podemos operar através da fé bíblica, amém? Essa palavra é muito boa, amém? Aprender também como é que os antigos agiram, irmão, e alcançaram um bom testemunho de ter agradado a Deus com sua fé. Então essa é a ideia de hoje, amém? Vamos aprender a operar sobre os princípios da fé, amém? Como os homens de Deus que também operaram sobre os mesmos princípios da fé. Então que Deus possa abençoar você, amém? Tá certo? Já que nós estamos num culto online, né, irmão? Eu peço aí que você esteja ligado, amém? Não deixe que nada atrapalhe você, amém? Eu sempre falo para os irmãos, culto online é um culto onde nós devemos estar ali completamente, amém, irmão? Amém? Senão não é culto. Culto é aquele tempo que eu estou entregando com Deus, eu estou ali, sabe, junto com Deus, amém? Eu deixo os meus afazeres, amém? Lembrando o nosso sempre conceito, né? Não adianta termos, cultuarmos Jesus como Marta, né? Marta ficava fazendo um monte de coisa lá e Jesus na casa dela. Isso não é culto. O culto é o modelo de Maria, amém? Que você se queda aos pés de Jesus e fica lá. Isso é cultuar, amém? Culto é se entregar, é vivenciar aquele momento, amém? Então vamos aprender hoje, aprendendo a operar através da fé, amém? Em primeiro lugar, a fé tem que ter uma ação por parte de quem crê. Olha que coisa. Então essa é a primeira observação nossa. Em primeiro lugar, a fé tem que ter uma ação por parte de quem crê. Lendo o versículo de volta, né? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Primeira coisa, fé é ter uma ação de demonstração do que se crê. Essa é a primeira coisa, hein? Perceba, a fé exige uma ação, senão não é fé. Como o próprio comentário que a gente leu aqui, né? Eu criei, por isso falei. Está aí uma ação, a ação do falar. Amém? Observe o versículo, eu criei, por isso é que falei. Percebeu? O que prova que se alguém tem fé é a ação como resultado que se crê. Isso é uma coisa para a gente aprender hoje, irmão. Falando sobre princípios de fé, aprendendo a operar através da fé. Se a pessoa que tem fé, ela tem que ter uma ação. Qualquer
pessoa que diz que tem uma fé, mas não tem nenhum tipo de ação, não, então logo na verdade ela não tem fé. Porque, escuta, nós estamos aprendendo como é que os antigos fizeram. Esse é o primeiro conceito que eu quero colocar para você. Amém? Perceba isso. Eu criei, por isso falei. Aí no plural depois. Também nós cremos, por isso falamos. Esse é o modelo. Amém? Qualquer fé que não tem ação não é fé, mano. Fé que não gera ação, fé que não gera uma postura, gera um comportamento, irmão. Opa! Esse é o primeiro requisito para a gente agir a princípio da fé, como a Bíblia ensina. Amém? Segunda coisa dentro desse contexto ainda. O que significa? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Olha agora. Esse é o nosso segundo ponto. O que significa tendo, porém, o mesmo espírito da fé, que está no verso 13? O mesmo espírito da fé é o mesmo tipo de comportamento ou atitude que tiveram os homens de Deus quando mostraram sua fé. Olha o versículo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o mesmo espírito. Qual que é a ideia aqui, irmão? Essa ideia, tendo, porém, o mesmo espírito, significa a mesma atitude, a mesma postura, o mesmo comportamento. Por que muitas pessoas, às vezes, têm fé, mas elas não conseguem obter de Deus, não conseguem receber de Deus? Não, porque elas não têm o mesmo espírito de fé. Significa, não têm a mesma atitude, não têm o mesmo comportamento. Então, se você quer começar, né, viver um ano 2021 dentro de uma perspectiva de fé, você precisa aprender a agir sobre fé. Ter o mesmo espírito, ter a mesma atitude, ter a mesma postura. Amém? Perceba, todos tiveram fé, eles creram e falaram. Ou seja, eles tiveram o mesmo comportamento. Perceba, eu criei, por isso falei, também cremos. Amém? E aí o que a gente faz? A gente fala. Esse é o princípio, irmão. Toda fé exige uma ação. Se não há uma ação, a gente vai colocar em xeque o que, irmão? Realmente se existe fé. Porque esse é o comportamento que esses homens tiveram. Terceira coisa, que é importante a gente falar nessa ideia ainda. A fé é ter uma ação por parte de quem crê. Então, qual é a terceira coisa? Faça tudo a partir da fé. Isso aqui é legal. A primeira coisa que temos que garantir, irmão, antes de uma ação, é garantir que temos fé. Tiago fala assim, 5 e 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá, e ser-lhe-á concedida. Aí ele fala, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Perceba aqui, irmão, a Bíblia ensina a pedir com fé. Ou seja, se não tivermos fé, não peça. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, a gente tem que ter tudo a partir da fé. Então, o que eu tenho que ter na mente, irmão? Eu tenho fé para aquilo que eu vou pedir? Porque a Bíblia manda pedir com fé. Essa é a grande questão. Peça, porém, com fé. Quando o versículo 5 fala o seguinte, irmão, se você pedir sabedoria com Deus, Deus vai te dar liberalmente, e Deus não vai jogar na sua cara, no rosto, perceba o que Deus está dizendo assim, mas é para fazer isso com fé. Se você fizer qualquer pedido a Deus, irmão, e não for através da fé, se não tiver fé para aquilo, não adianta você pedir, irmão. Então, uma coisa muito importante, irmão, você precisa de ter uma ação. Você precisa ter ação de pedir, você precisa ter ação de falar. Né? Porque fé é falar, fé é declarar, fé é se posicionar, fé é ter uma atitude. Só que você tem que ter uma coisa, você tem que garantir que você tem fé. Não adianta também ter uma postura, irmão, não ter fé. Ter atitude, mas não ter fé. Aí a coisa não funciona. Então vamos lá. Nunca peça por necessidade. A segunda coisa, nunca peça por desespero. E nunca peça por medo. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, irmão. Não é porque você tem uma necessidade que Deus vai te ouvir. Deus ouve a gente quando nós temos fé. Então, muitas pessoas, às vezes, elas, só por ter uma necessidade, elas vão pedir. Não. O que o texto está dizendo para Tiago? Está falando, peça, porém, com fé. Escuta, irmão. É através da fé. O segundo fundamento da fé, da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, é a fé. Amém? É a fé. Fé é o segundo fundamento da fé cristã, do relacionamento com Deus. Amém? Dos princípios do oráculo de Deus, dos princípios elementares da fé. Cara, você tem que saber disso, mano. Amém? Se você não agir através da fé, não importa a sua necessidade.
Você tem que aprender a operar através da fé. Esse é o que nós estamos ensinando hoje, amém? Olha lá, quando alguém está com uma dessas três coisas mencionadas acima, a pessoa deve orar a Deus sozinha até que seu coração seja carregado de fé. O que eu devo fazer? Pastor, eu estou cheio, eu tenho uma necessidade, né? Estou desesperado, estou com medo, o que eu faço? Meu irmão, pratica Filipenses 4, 6 e 7, que ele fala lá, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas aflições, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba, Paulo diz que a oração é o meio pela qual descarregamos o nosso coração de toda preocupação. Então, se você vai orar a Deus, irmão, e você não tem fé, mas porque você está ali desesperado, você está ali com medo, você está ali apreensivo, você está... O que a Bíblia está dizendo? Não, é para você orar a Deus. Não orar pedindo a Deus. Não, é para você orar, irmão, até que o seu coração seja liberto da preocupação, até que você não ande. Você pegar o Jesus lá no Sermão da Montanha, diz que não é para andar ansioso por coisa alguma. Então escuta, se você tem uma necessidade, mas você tem preocupação, você está com medo, escuta. Não adianta você orar a Deus pedindo, Deus não vai te ouvir. Deus vai ouvir se você orar com fé. Então o que você tem que fazer? Use a oração como meio para limpar seu coração de toda preocupação. Perceba o que o texto está dizendo. Ele fala o seguinte, se você fizer isso, não, entendeu? Deus, vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Faça a sua oração até que seu coração seja limpo. Depois você vai poder fazer a sua petição, você vai poder fazer a sua oração petitória. Mas por quê, irmão? Porque você ligou seu coração na preocupação. Perceba o que o texto está dizendo agora há pouco. Irmão, nós temos que ter a mesma espírito de fé. Fé é ter uma ação. Às vezes as pessoas oram, mas elas não se posicionam, não tem uma atitude de fé, não tem uma ação que demonstre que tem realmente uma fé. Então as coisas acabam não acontecendo. Então um coração carregado de preocupação fala do que preocupa, mas um coração cheio de fé fala da sua gratidão a Deus, pois sabe que Deus cuida de si. Acabou. Sabe que Deus está cuidando da sua vida. Então perceba, irmão, um coração carregado ele só fala de preocupação. Ao invés de você orar, você vai reclamar. Por que a gente está ensinando aqui hoje você agir pela fé? Porque você vai orar a Deus cheio de preocupação, você vai falar de preocupações. Você não vai orar a Deus, você vai reclamar, você vai lamentar, você vai falar porque as coisas não estão acontecendo. Percebeu o que eu estou dizendo? Então, você tem que limpar o teu coração, para o seu coração ser cheio de fé. Aí você vai fazer a oração da fé agora. A oração petitória, você vai pedir com fé. Você vai declarar. Você vai falar, aí Deus vai te ouvir e vai te abençoar. Nós estamos ensinando princípios, amém? Só para a gente perceber, Deus responde à fé e não a preocupações. Aí uma coisa para a gente perceber, irmão. Nosso quarto ponto é exatamente falando sobre isso. Deus responde à fé. Mateus 7, 7, 8 diz, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Olha bem, o que busca, encontra. Olha que legal. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Observe o versículo mencionado. Toda pessoa que realmente tem fé, que realmente crê, ela andará pelos mesmos caminhos que também creram como ela. Percebeu? Você vai andar no mesmo caminho. É o mesmo caminho dos antigos. Você tem que ter o mesmo procedimento, a mesma postura. A fé exige uma atitude, uma ação. Se não tem ação, ou você não consegue ser dirigido pela fé, é muito simples. Você ainda não tem a fé para resolver esse problema. Só isso, não. Não tem nenhum problema a questão disso. Qual é o grande problema? Você não tem fé para resolver aquela situação. Se você não consegue ter uma atitude de fé, uma ação de fé, o que você tem que fazer? É o que eu falei agora há pouco. Você tem que orar até que a fé venha ao teu coração. A Bíblia manda você orar com a fé. Então leia a palavra de Deus até que o seu coração seja carregado de fé. A Bíblia diz que a palavra de Deus vem por ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ouvir a palavra até que a palavra, irmão, teu coração fique cheio de fé. Quando o seu coração está cheio de fé, aí é hora de você fazer a oração petitória, aí é hora de você bater na porta, aí é hora de você buscar. Jesus ensinou 3 coisas aqui, irmão, que é legal para a gente falar. Jesus ensinou 3 atitudes de quem tem fé. Primeiro, pedir, dá-se-vos-á. A fé tem uma ação de pedir. Olha aí. Peça com fé. Que é a primeira coisa que Jesus ensinou. Segunda coisa, buscais e acharei. A fé tem uma ação de buscar. É uma ação. Pedir é uma ação, buscar é uma ação. Perceba, bater e abrir-se-vos-á. A fé tem uma ação de bater.
Irmão, o que é que faz se muitas pessoas não conseguem obter de Deus, elas consigam operar através da fé? Porque elas não têm ação. As pessoas elas ficam esperando as coisas acontecer. A fé, ela exige de nós, a fé nos dá uma postura, né? Quando a fé opera em nós, ela vai fazer você ter uma atitude, uma ação, uma postura. Perceba, uma oração, vai te levar a você pedir, mas você vai pedir com fé. Irmão, é incrível que tem pessoas que às vezes têm necessidade, mas elas não falam, elas não dizem nada. Cara, se você tem uma necessidade e você tem fé, você tem que pedir. Se você crer que Deus pode fazer, tem que fazer a oração. Amém? Ou você mesmo faz a oração da fé, ou você peça. Amém? Peça. Senhor, eu quero te pedir oração porque eu creio que Deus vai fazer. Como a ideia de buscar. Agora, buscar é questão sua. Se você tem fé, a Bíblia diz que, irmão, se você buscar e se achareis. Porque aquele que busca, encontra. Meu irmão, é uma atitude, é uma postura, é uma ação. Se você não for atrás, Jairo acreditava que Jesus podia curar e restaurar sua filha. Então ele foi encontrar com Jesus. A mulher sirofenícia, que tinha sua filha endemoniada, deixou sua filha em casa e foi buscar, irmão. Meu irmão, o que prova a fé de alguém é a postura, é a atitude. Essa é uma coisa para a gente aprender. Bater e abrir-se-vos-á, é a posição de bater. Então, peça com fé, busque com fé e bata com fé. Depois que você tem fé, isso aqui é legal, depois que você tem fé, que se crê, entra a atitude, entra o comportamento adequado de agir, de buscar, de bater na porta. Perceba, irmão, qualquer fé que não leva uma postura, que não leva uma atitude, que não leva uma obediência, que não leva um comportamento, isso não é fé bíblica, irmão. Fé que o cara fica sentado em casa esperando. Meu irmão, isso não é fé. Fé, irmão, vai fazer você orar. A pessoa vai orar com fé, ela vai fazer uma oração fervorosa, vai fazer uma oração petitória, declarando. Então, escuta, irmão, e aquilo vai mover seu coração, e ela vai sair dali da oração já, crendo que recebeu o seu milagre. É isso que a Bíblia diz. Crede que recebeste, assim será comodo. A pessoa vai fazer uma oração da fé e vai assumir um posicionamento agora de alguém que já recebeu de Deus. Cara, isso aqui é um princípio bíblico, nós estamos falando da palavra. É assim que os antigos alcançaram o testemunho de ter agradado a Deus. Então, muitas vezes, as pessoas dizem que têm fé, mas elas não conseguem operar através da fé. Quando eu digo operar através da fé, significa que elas não sabem agir através do princípio da fé. Elas não sabem o que devem fazer a respeito da fé que se tem no coração. Então, toda fé exige uma ação, exige comportamento, senão não é fé. Percebeu? Deus responde à fé. Amém? A fé é demonstrada por uma ação, por uma atitude. Isso é que prova que a gente tem fé. Segunda coisa que eu quero falar dentro desse assunto ainda, irmão. Fé é trazer para a luz. João 3,21 diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque é feito em Deus. Isso aqui é legal. Vou ler de volta o versículo, porque o versículo é poderoso. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Perceba isso aqui, irmão. Perceba outra coisa muito fundamental para aprendermos sobre fé, é que o que prova que nós temos fé é que a gente traz para a luz. Tudo que é feito em Deus não é feito na luz. Amados, precisamos tirar um grande inimigo da fé que tem feito que muitas pessoas não recebam de Deus, não, porque elas creem. Tudo porque elas portam sua fé através da ignorância. A fé trabalha na luz e não nas trevas, ou no oculto ou no encoberto. Deixa eu falar uma coisa, tem muita gente, irmão, que elas não recebem o que pedem a Deus, porque elas fazem tudo no oculto. O que significa, irmão? Elas não falam, elas não declaram. Se eu falar não vai acontecer. Se eu compartilhar com alguém, não vai acontecer essas coisas. Olha, irmão, isso aqui eu quero fazer uma separação rapidamente. Você precisa definir o que é propósito de fé, é aquilo que Deus está gerando no teu coração como fé, e aquilo que é teu projeto. É o teu projeto de homem, é o teu projeto de pessoa, é o teu projeto do teu trabalho, é o teu projeto de vida. São duas coisas distintas. Uma coisa é aquilo que está operando pela fé e uma coisa é o seu projeto. Escuta, projeto de homem, irmão, é verdade, você tem que guardar. Tudo aquilo que for projeto seu, de homem, tem nada operado com a tua fé, irmão, guarda no teu coração. Conta para ninguém, fala para ninguém. Mas, irmão,
Agora, se aquilo que você está pedindo a Deus, ou aquilo que você está falando é de Deus, irmão, ela sim precisa da luz. Escuta o que eu estou dizendo aqui, ó. Quem pratica a verdade precisa da luz. Se aquilo que você está fazendo é fruto de uma verdade, meu irmão, o que o nosso cabelo leu o texto? Crie, por isso falei. Meu irmão, aquilo que você crê, você tem que falar. Esse é o princípio. Escuta, deixa eu te falar aqui uma coisa para você. É assim que o mundo funciona. É assim que funciona o mundo criado por Deus. Tem muitas pessoas que não recebem Deus, por quê? Porque elas têm uma fé no coração, só que elas não declaram, elas não mencionam, elas não profetizam, elas não fazem uma declaração de fé. Não, mas eu não posso falar, pastor, porque isso aí não vai acontecer. Olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Nós vamos quebrar aqui todos os nossos protocolos de uma vez. Escuta aqui, irmão. Se aquilo é fruto seu, não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, escuta uma coisa, irmão. Se é de Deus, irmão, você precisa falar para acontecer. Deus só vai cumprir na sua vida aquilo que for declarado. Crie, por isso falei. O mundo que Deus criou, irmão, ele é anunciado. Se você não falar, meu irmão, acabou. Então, e se não se cumprir, irmão, escuta, é porque era projeto seu, não é projeto de Deus. Porque escuta uma coisa, irmão. Esse sempre foi o caminho de Deus. Então, uma das coisas que tem abortado a fé de muitas pessoas é porque elas não sabem operar através da fé. Elas têm fé e elas não falam. Então, todos os homens de Deus do passado, irmão, que obtiveram o testemunho agradado a Deus, eles anunciaram. Primeiro, irmão, 3 coisas que você precisa aprender aqui, ó. Primeiro, não, eu posso contar porque as pessoas não têm inveja. Pastor, não posso contar porque vai vir oposição, pastor. Não, aí o tempo, né? Meu irmão, deixa eu falar para você, irmão. Se o que você está pedindo pedindo em Deus, não pode vencer esses 3 inimigos da sua vida, então o que você está pedindo não é de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Amado, se você não vai falar o que você crê com medo da inveja, então existem 3 coisas que você precisa saber. Os planos que você tem é seu, ou você não tem fé, ou ainda mais, ainda é ignorante com respeito ao princípio da fé. Você não sabe como é que Deus trabalha. Essa é a grande questão. Ou você não tem fé, ou o projeto é seu. Porque escuta uma coisa, não. Se Deus não for capaz de cumprir uma coisa na sua vida, o que você falou por causa de uma inveja, olha, observa o caso de José. José falou os sonhos de Deus. Meu irmão, houve inveja? Houve inveja. Mas escuta, cumpriu ou não cumpriu? Meu irmão, a fé, meu irmão, qualquer coisa, irmão, que foi impedido de cumprir na sua vida por causa da inveja, irmão, então não foi Deus que falou para você. Então você não operou através da fé. Porque escuta uma coisa, irmão, Deus é mais do que suficiente para cumprir na sua vida a palavra dele. Amém? Como o próprio texto de Hebreus diz, irmão, que Deus é o autor da fé. Como é que Deus pode gerar uma fé no teu coração e não realizar a fé no teu coração? Meu irmão, isso não existe, irmão. A fé é mais do que suficiente para vencer a inveja. Outra coisa, não, pastor, não posso contar as coisas, pastor, por causa da oposição. Escuta aqui, irmão, José teve uma oposição terrível. Daniel, então, nem se fala, irmão. Mas eles pronunciaram. Daniel tinha pôs um coisa no seu coração se consagrar a Deus. E ele pôs a sua proposta própria, pôs a teste, por prova de 10 dias. Ele tinha tanta convicção que aquilo ia acontecer, ele falou, irmão, nós temos que vencer, irmão. Escuta, deixa eu te falar uma coisa para você. Quem pratica a verdade precisa da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Escuta, tudo que você está fazendo em Deus, ela tem que ser manifesta. Ela tem que vir para a luz. O que José falou? Porque elas são feitas em Deus. Tem que se falar. Por que Daniel, irmão, falou para o eunuco, né, provar ele para o Egito, porque ele não ia comer naquelas iguarias do rei? Porque ele tinha fé. O pedido de Daniel, irmão, é porque ele tinha fé. Tudo que é feito em Deus tem que ser falado. Irmãos, o que você... Deixa eu te dar um conselho muito prático. Quando uma coisa é o seu projeto, é uma obtenção de uma coisa sua, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com Deus. Guarde ele até que as coisas se cumprem, você fala. Amém, cara, tranquilo. Mas, irmão, se é fruto da fé, a fé tem que ser pronunciada. Muitas pessoas abortam sua fé porque elas não falam. O que o texto diz que eles fizeram? Tendo o mesmo espírito da fé, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O que significa isso? É ter o mesmo comportamento e a mesma atitude. Escuta, crie, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Não tem como. Se você não trazer para a luz, se você não confessar, escuta, Deus criou o mundo através da palavra. Ele falou.
Deus não esperou as coisas acontecerem para falar, não, Deus anunciou a acontecimento. Escuta, irmão, escuta, Deus é poderoso para vencer a inveja, Deus é poderoso para vencer a oposição, e Deus é poderoso para vencer o tempo. Escuta, se o que você tem, se é fé, e não for capaz de vencer a inveja, não for capaz de vencer a oposição e de vencer o tempo, irmão, então você de fato não teve fé. Porque se você tem fé, a sua fé vai vencer. Porque na Bíblia mostra exatamente isso. A palavra saiu da boca de Deus, ela não voltou para Deus vazia, ela prosperou. Se aquilo que é de Deus na sua vida, ela vai prosperar, ela vai se cumprir, ela vai trabalhar. Deus disse, irmão, que a palavra que sair da sua boca não vai voltar para vazia. Jesus mesmo falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras vão passar. Escuta, se foi Deus que operou a fé no teu coração, o mesmo Deus que gerou a fé no teu coração, ele vai consumar. Então você pode falar, você pode anunciar, você pode buscar, você pode bater, você pode ter uma demonstração. Escuta, você não pode abortar. O que aborta a nossa fé, irmão? É a gente não falar. Eu criei, mas não falei nada. Não aprendeu a operar na justiça ainda. Outra coisa que as pessoas jogam, às vezes não se percebe isso, irmão, dentro dessa ideia, outra coisa que a gente às vezes percebe, muitas vezes, irmão, é a questão do homem de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Princípio importante, você tem que aprender. Tudo que você vai pedir a Deus, irmão, depende dos outros, depende de você. Você viu o caso de Ana? Ana tinha um pedido a Deus naquele dia, irmão, com respeito a ter um filho, e ela fez um voto. O sumo sacerdote ali chegou lá, não meteu os pés pela mão. Cara, não teve discernimento, mas mesmo assim Deus cumpriu. Às vezes nós colocamos a culpa nos outros. Não, é porque eu pedi para fulano, mas fulano orou com fé. Não tem nada a ver isso com coisa. Seu pedido tem que ser feito com fé. A Bíblia diz, Jesus fala de um homem, irmão, que, Senhor, nós curamos em teu nome, expulsamos em teu demônio em teu nome. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Escuta, aqueles homens, apesar de viverem em pecado, apesar de Jesus não o conhecerem, significa não ter nenhuma aliança com Deus, eles nunca têm nenhuma experiência com Deus. Escuta, eles todavia operaram sobre os princípios da fé. Isso é inegável. Eles curaram e expulsaram o demônio. Escuta, perceba isso. Eu quero dizer, está bem claro lá. Foi Jesus que disse isso. Aprenda, essa frase é de Jesus. Perceba. Escuta, irmão, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com o seu coração. O que o texto está dizendo? Nós precisamos aprender a operar através da fé. Eu preciso trazer para a luz. Às vezes nós não recebemos porque nós não aprendemos. Nós ficamos transferindo responsabilidade. O que eu preciso é aprender a operar através da fé. Amém? Amado, Deus responde à fé. Perceba, Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Perceba, pedir para o homem de Deus, orar, é uma recomendação de Deus. Porém, devemos fazer isso, irmão, por fé e obediência no princípio de Deus. Por que a gente vai fazer tal coisa? Não, porque a gente crê. Cara, é a sua fé. É a oração da fé. Perceba, depois de Eli ter metido o peso pela mão, ele falou assim, não, então vai em paz com Deus de Israel te concede segundo o que pedido. Aquela mulher levantou e foi comer e beber, porque sabia que Deus tinha ouvido a oração dela. Gente, é a sua fé. Perceba, estou te ensinando aqui, você operar através da fé, aprenda a comunicar. Se o que você está fazendo é em Deus, traga para a luz. Segundo, creia naquilo. Pronto. Mas o que vai fazer o milagre, irmão, é a operação da fé, como diz o texto. Diz o texto lá, e a oração da fé, a oração da fé que vai salvar, é a oração da fé que pode perdoar. Entenda isso aqui. Pedidos, irmão. Pedidos. Buscar e bater na porta devem ser feitos na luz. Se o que você está querendo é através da fé, se torna necessário obedecer o princípio da fé. Se o que você está fazendo é um pedido, é uma busca, é bater na porta, são em Deus, você tem que fazer na luz. 2 Coríntios 14, 13, assim, ó, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, você tem o mesmo comportamento. Qual é o comportamento? Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Esse é o comportamento para todos. Esse é o princípio para todo mundo. Irmão. É assim que os antigos alcançaram o testemunho
de ter agradado a Deus. O bom testemunho que eles alcançaram foram tendo a mesma atitude, seja de pedir com fé, seja de buscar com fé, seja de bater na porta, até que a porta se abra. O que prova que uma pessoa está batendo na porta e ela tem fé? É a quantidade de vezes que ela bate. Ela bate até a porta abrir. É insistência. É o comportamento insistente. Sabe, irmão, a busca é a pessoa que não para no meio do caminho. Ela não aborda a sua fé. Muitas vezes as pessoas não aprenderam a operar através da fé. Irmão, você quer um ano 2021 abençoado, tremendo? Nós estamos falando de um novo tempo, mas o novo tempo ele virá sobre a nossa vida com base nos princípios de Deus. Nós precisamos aprender a operar através da fé. Precisamos aprender a operar através de princípios que geram fé no nosso coração. Hebreus 11:2 diz assim, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Olha que legal isso aqui, o versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus falou. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Perceba, como é que Deus criou o mundo, irmão? Deus criou o mundo através da palavra. Ele falou, depois existiu. Irmão, até Deus, Ele trouxe à luz aquilo que Ele está para fazer antes de falar, antes de acontecer. Muitas pessoas não têm abortado, não têm recebido de Deus as coisas porque têm abortado a sua fé, porque elas não, mas se eu falar não vai acontecer. Isso é o diabo, irmão. Onde é que está na Bíblia esse negócio? É um diabo, pastor. Pastor, mas aí é inveja, pastor. Pastor, é oposição, pastor. Pastor, não é o tempo. Não. Se você operou pelo princípio de Deus, não. O princípio está sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Se foi Deus, Ele vela para a sua palavra para cumprir. Então a gente precisa aprender a agir por princípios, irmão, que nem o tempo pode vencer. É o princípio da fé. Amém? Então, a fé exige uma ação. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela creu no seu coração. Se ela fosse tocar em Jesus, irmão, ela sairia curada. Foi o que ela foi fazer. A fé é uma ação. Escuta, irmão, ela saiu, foi na luz. Ela foi na luz manifestar. E Jesus depois disse, alguém me tocou. Perceba, irmão, quando aquela mulher não se pronunciou, Jesus não saiu daquele lugar. Irmão, tudo que nós fazemos em Deus tem que ser feito na luz. Porque elas são feitas em Deus. Se você está fazendo, se você está orando em fé, se você está pronunciando, tem que falar. Tem que declarar. Não, Deus vai me abençoar porque eu orei com fé e vai acontecer tal coisa. Meu irmão, tem declaração. Não, estou buscando isso porque Deus vai abrir porta para mim. Deus já abriu a porta para mim. Cara, é a fé sua. Mas o medo das pessoas, não, isso é o diabo. Isso é uma opressão espiritual. Aí as pessoas não sabem agir no seu princípio. O que acontece? É o diabo muitas vezes vencendo você no princípio da palavra que não sabe. Não tem uma postura correta à luz da Bíblia. Todo milagre da fé exige uma ação, uma atitude, um comportamento à altura do que se crê. É assim que os antigos alcançaram um bom testemunho de ter agradado a Deus. Isso que a gente tem que aprender hoje, irmão. Eu quero falar a terceira coisa para nós encerrarmos. Muito importante sobre isso. As coisas do reino são tomadas por esforço. Uma coisa que eu ouvi do meu avô, oração não se oferece, oração se pede. Eu lembro que uma vez, diante de uma dor de dente forte, ele estava em casa naqueles dias, e que acho que uns 2 dias com uma dor terrível. Já quase por 2 dias ele veio até mim e falou, tá aqui o dinheiro, vai arrancar seu dente. Aí minha mãe me levou no dentista, caiu o dente. Cheguei em casa, ele chamou o pessoal e conversou comigo. Disse, escuta, você sabia que eu sou seu avô, mas você sabia que eu sou pastor? Você sabia que se você tivesse me pedido para mim, eu teria orado por você, a dor teria sido ido embora. Meu avô tinha convicção que se eu tivesse pedido para ele, eu não teria sofrido o tempo que eu sofri com aquela dor. E ele falou, deixa eu te falar uma coisa para você, oração não se oferece. Eu estava o tempo aqui todinho com você. Você sofreu por longo de 2 dias, mas oração não se oferece, oração se pede. Uau, aprendi aquilo ali, irmão. Caraca. E não, às vezes a gente não entende. Jesus disse isso. O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam que se apoderam dele.
Tem muitas vezes coisas na nossa vida, irmão, que a gente, é o que a gente falou, a gente não quer enfrentar oposição, a gente não quer enfrentar inveja, a gente não quer enfrentar o tempo. Não, meu irmão, a gente precisa aprender uma coisa, agir sob princípio. Às vezes nós estamos passando por luto, por necessidade, por dificuldade, e as pessoas ficam caladas. Existe poder no pedido. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a um do mar, impelido e agitado pelo vento. Existe poder. Nossa oração, ela é poderosa em Deus, mas é pedir com o quê? Pedir com fé. O que a gente falou agora há pouco? Se você não tiver fé, você vai agir por necessidade, você vai agir por medo, você vai agir por desespero. Então, limpa o teu coração, até que o seu coração tenha fé, depois você vai lá e faz a oração da fé. Porque existe o poder. Amém? Isso aqui é uma coisa para a gente perceber. Outra coisa, irmão, né? Como diz o texto lá de Tiago mesmo, ele fala assim, né? Chama o presbítero, né? Deixa eu pegar aqui o versículo, né? Está aqui, ó. Está alguém doente entre vós? Chame o presbítero da igreja. Olha o que diz o texto. Chame. E faz oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E oração da fé salvará o enfermo. Irmão, isso aqui é uma coisa que é interessante, irmão. Às vezes as pessoas, elas não aprenderam a agir no princípio. Ela fica esperando que alguém vai fazer alguma coisa. Não, Deus vai revelar para fulano de tal. Irmão, nem todo pastor tem um ministério profético. Até o profeta Eliseu, quando aquela mulher, seu filho morreu, e ela veio falar com o homem de Deus, né? Tinha profetizado o nascimento do seu filho, o Senhor encobriu de seus olhos, irmão, que o filho daquela mulher havia morrido. Não tem coisas, irmão, que não é uma questão de revelação, é uma questão de pedir. O que é que o texto diz? Chame o presbítero. Tem coisas que é uma questão de comunicação. É o que a gente falou, existe poder no pedir. Nós, esse ano, tivemos uma experiência muito tremenda em nossa igreja, em nosso ministério. Né? A respeito da Covid, a respeito de todas essas coisas, nós sempre que temos que lidar com essa questão, nós fizemos o quê? Nós pedimos. E eu pedi aos irmãos que orassem e pedi até para os meus pastores que orassem. Coloquei lá no grupo de pastores, irmão, e Deus nos atendeu. Todos os pedidos que nós pedimos no decorrer desse ano a respeito de pedido, eu pedi com fé, eu tinha certeza que Deus ia responder. Irmão, nós temos um exemplo tremendo hoje, como tem poder. Só que existe um segredo, é para pedir com fé. O Tiago fala, peça, porém, com fé. Essa é a grande questão, irmão. Nós precisamos aprender a operar através da fé. O grande problema das pessoas, muitas vezes, elas pedem, mas elas não creem que vão receber. A Bíblia diz que tudo que você pedir em oração, crede que receber, assim será com o outro. Você não pode, irmão, pedir uma coisa e duvidar. Essa é uma grande questão. Muitas pessoas não aprenderam ainda a operar através da fé. Irmão, a Bíblia diz que o meu justo virá da fé. O crente precisa aprender a viver através da fé. O crente precisa aprender a operar através da fé. O crente precisa aprender, irmão, a vivenciar a sua fé. Escute, é a sua fé que vai salvar você e vai abençoar você. Então você precisa aprender a operar. Você precisa pedir com fé. Outra coisa, irmão, às vezes as pessoas ficam esperando que alguém adivinhe. Ninguém adivinha, meu irmão. Aí chame o presbítero. É para chamar. Se você crê que Deus pode curar, chama o presbítero. É isso que a Bíblia manda, irmão. Não é, a Bíblia diz o seguinte, olha, e o presbítero vai adivinhar. O presbítero é um vidente. Ele não vai não, mano. Vai não. Fé é uma ação. Jairo acreditava que Jesus podia curar sua filha, ou mesmo ressuscitá-la. O que ele foi, mano? Ele foi buscar. Fé tem uma ação, irmão. Fé que não tem ação, ela difere do comportamento dos antigos. Os antigos alcançaram um bom testemunho, irmão, porque agiram no mesmo princípio da fé. Esse é o grande problema das pessoas, irmão. Elas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia e não sabem operar através da fé. Chega um momento de necessidade, as pessoas não conseguem receber de Deus. Segunda coisa, existe poder na oração da fé. Tiago 5,15, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. O que é a oração da fé? A própria Bíblia responde isso. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmão. Olha o poder da oração. As coisas de Deus são tomadas à força, por esforço. Então existe poder no pedir e existe poder na oração da fé. Olha o que o texto está dizendo. É uma afirmação da fé salvará o enfermo. E se ele houver cometido pecado,
ser-lhe-á perdoado. É a oração da fé, mano. Não é uma oração, sabe, irmão, com base na incerteza, com base na dúvida. Não é uma oração com base só numa necessidade. Só porque tem necessidade de estar orando. Não, meu irmão. Eu posso fazer Deus ser conhecido da minha necessidade e não ser atendido por Deus. Eu posso compartilhar com Deus. Senhor Deus, mas estou passando por problema. Amém, cara. Vai resolver? Não. Você vai lá conversar com o psicólogo, psiquiatra. Você está com um problema. Resolve nada, mano. Foi uma conversa. Se ele não te der as indicações do que você fazer, meu irmão, você vai voltar para casa do mesmo jeito. É o procedimento, é o tratamento que vai resolver. Significa que você vai ter que ter uma atitude. E, meu amado, é a mesma coisa com Deus. Se você apenas fala com Deus, Senhor, estou com um problema. Amém, cara. O problema vai continuar lá. A Bíblia diz para você orar com fé. É o poder da oração da fé que vai mudar essas coisas na tua vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. É o texto nosso de hoje. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A mesma fé pode ser vista nos que apresentam o mesmo comportamento de fé. Escuta, quando você olha esse versículo, é o mesmo poder, pode ser visto nos que apresentaram o mesmo tipo de fé. Eles creram e falaram. Por isso, irmão, pensa assim, tende, porém, o mesmo espírito da fé. A expressão tendo porém o espírito da fé, irmão, já mostra como a fé é percebida nos que creem. Pois eles fazem as mesmas coisas. Eles creem, eles falam a mesma coisa. Glória a Deus, você entende o que eu estou dizendo para você, irmão? Se você fizer exatamente como eles fizeram, você vai ter os mesmos resultados. Oração da fé, 3 coisas que mostram que a oração da fé. Primeiro, a oração da fé é a que segue uma ação por parte de quem crê. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmão. É o que eu falei agora há pouco. A pessoa muitas vezes, ela chama o presbítero para orar, mas ela não crê que vai ser curado. Ele pode fazer uma oração da fé, mas não adianta você não crer. Não adianta nada. Eu acabei de falar, amor, você tem que crer na oração. Você tem que crer no princípio de Deus. Se eu vou pedir para o presbítero orar, porque eu creio que ao orar, Deus vai me abençoar, eu serei curado. Cara, é a fé. A pessoa tem que ter uma ação de fé. Eu vou pedir porque eu creio. Entendeu o que eu estou dizendo, irmão? Então, o que é uma oração da fé? É a que segue uma ação por parte de quem crê, de quem pede, meu irmão. Esse é um princípio. O que prova a fé é a ação por parte de quem crê. Olha isso. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Já aprendemos hoje que a fé sem ação, ela aborda a operação da fé. Isso aqui é um texto legal de Romanos 10:10, né? Com o coração se crê, com a boca se confessa. Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui está um princípio, cara, Jesus do céu. Está tanto o princípio de confessar, de falar, como o princípio de trazer a luz. O que não se traz à luz, fé que não confessa, fé que não fala, fé que não pronuncia, fé que não declara, fé que não tem ação, não é fé. É por isso que muitas pessoas não conseguem viver de Deus. Então, fé, primeiro, o que é a oração da fé? A oração é que obedece os princípios da fé. Amém? Esse é o primeiro princípio que a gente precisa perceber. Amém? Então, primeiro princípio, a oração que obedece o princípio da fé. Essa é a oração que os homens fizeram. Esses homens acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo ia acontecer com eles. A mesma coisa, irmão. Se a gente vai perceber isso, as coisas vão mudar na nossa vida. Segunda coisa, oração da fé que segue uma ação por parte de quem pede. O que prova a oração é exatamente isso. Se uma pessoa não tem fé para pedir, buscar e bater, ela também não tem fé para receber. Outra questão de oração da fé, nunca peça até que tenha certeza que Deus possa lhe responder. Essa aqui é legal. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fato que se não veem. Perceba, esta é a revelação. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fato que não se pode ser visto, mas se crê que receberá. Aqui uma coisa, nunca peça até que tenha certeza que Deus possa responder. Você vai orar, você vai bater, você vai buscar. Irmão, a primeira coisa que você tem que ter convicção é que você tem fé para aquilo. Amém? Cara, você vai se empreender em algo? Tenha fé para isso. Tem fé? Você tem certeza? Tem convicção? Acabou, meu irmão.
Agora você pode fazer a oração da fé. Você pode buscar, agora você pode abrir. Isso é oração da fé. É a convicção. A Bíblia diz lá em Marcos, né? Capítulo 11, crede e recebereis. E assim será convosco. Crede que recebeste, assim será convosco. Se tudo aquilo que pedir de outro, eu assim, tudo que pedir em oração, crede que recebeste. Crede que recebeste. Você pegar que é passado. Crede que recebeste, acabou. Crede que recebeu. E assim será. Deus vai fazer aquilo que a sua fé declara. Nada mais, nada menos que isso. Se você não souber agir sobre o princípio da fé, você não vai saber se receber de Deus. Muitas pessoas não recebem porque elas não aprenderam a operar. Então, três coisas que provam a oração da fé. A oração da fé, a oração que se pede com base em princípios da fé. Segunda oração é a fé que segue uma ação por parte de quem pede. E terceira ação da fé, nunca peça até que tenha certeza do que você vai ser respondido, que Deus vai te dar. É o princípio. Então nunca ore, irmão, nunca ore até que tenha certeza que você vai receber. Infelizmente, muitos tragam sua relação com a fé, porque oram pedindo em meio a desespero ou por necessidade e oram por medo. Tem muita gente que estraga a sua relação com a fé, por quê, irmão? Não, eu já pedi um dia, não aconteceu. É porque não aconteceu? Porque você orou por necessidade, você orou por desespero, você orou por medo. Aí o que acontece, irmão? As pessoas começam a viver uma vida frustrada com o coração. Por que fica frustrado? Você percebeu, irmão? Paulo disse assim, quando terminou seu ministério: combati o combate, guardei a fé. Fé é para você guardar, né? Fé não é para você brincar. Fé não é para você ficar brincando com o coração. Meu irmão, é a fé. É a sua fé. Por que muitas pessoas se decepcionam com a fé? Elas se decepcionam com a fé, irmão, porque elas pedem errados, elas oram errado, elas se posicionam errado. Aí o que acontece? As coisas não acontecem na vida dela, elas se frustram. Não, mas sabe por que acontece isso? Não? Porque as pessoas estragaram sua relação. A Bíblia diz que é para orar com fé. É para pedir com fé. É para chamar o presbítero para orar, irmão, porque você crê que se ele orar, Deus vai abençoar você. Esse é o princípio bíblico, irmão. O maior problema nosso é que muitas vezes nós não agimos. A Bíblia ela opera, irmão, né, sobre o mesmo fundamento da fé. Se você entender isso, irmão, e você aprender a andar sobre isso, você vai ter uma vida vitoriosa e abençoada por Deus. Então aprenda princípio. Estou te ensinando princípio. Hebreus 11:2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. O princípio da oração, da fé, é o mesmo para todos, perceba. Foi assim com todos os antigos que alcançaram o bom testemunho diante de Deus. Se funcionou para ele, vai funcionar para você também. Tudo que precisa fazer é aprender com eles, a imitar a fé, a oração e a ação que eles tiveram diante da situação de pedir, de orar. Irmão, se aconteceu com eles, se deu resultado com ele, tem que dar resultado com você. Escuta, foi assim que eles alcançaram o bom testemunho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso imitar a fé. Mas lembre uma coisa, toda fé tem uma ação. Deus chamou Abraão saiu da terra. Sem saber para onde ia. Fé é uma ação. Fé que não faz alguma coisa, fé que não há uma demonstração, fé que não tem uma atitude, fé que não tem uma postura, fé que não tem uma busca, fé que não bate, irmão, na porta, sabe, irmão? Não faz a pessoa sair do seu lugar, não faz a pessoa correr atrás. Esse é o problema das pessoas. Muitas pessoas dizem que tem fé, irmão, quer sentar numa rede, entendeu? Botar uma aguinha de coco e ficar esperando. Entendeu, irmão? Cara, isso não é fé, mano. Desculpe, mano. Você pode ser até uma fé para esperar uma resposta de Deus, mano. Mas não é fé para receber milagre, não é fé para Deus operar na sua vida. E mesmo pessoas que estão esperando em Deus, não, elas continuam tendo comportamento, elas continuam trabalhando, só vivendo a vida, relacionando com Deus, porque carece a visão, cara. Fé é uma atitude. Outra coisa, não, quem está esperando em Deus trabalha pra caramba. Por que está trabalhando, irmão? Porque ele tem que conservar seu coração em fé, tem que conservar seu espírito em fé, tem que consagrar, guardar seu coração numa expectativa de não tomar decisões específicas. Por quê, irmão? Porque está esperando. Como é que eu estou esperando por Deus e começo a meter o pé pela mão? Ô, irmão, que prova a minha fé é a postura que eu estou tendo com respeito àquilo que eu digo. Gente, eu estou ensinando princípios da fé, meu irmão. E se funcionou com eles, funciona com você. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível é existir das coisas que não se parecem. O princípio do crer, irmão, e falar foi praticado pelo próprio Deus. Deus creu e falou, e tudo passou a existir. Deus responde à sua fé e não à necessidade. Perceba que, irmão, até o próprio Deus, quando criou o universo, ele falou. Ele teve uma ação.
Tem uma ação de falar. Crie por isso. Até o próprio Deus age. Funcionou com Deus, funcionou com os ensinando o princípio da fé. Você quer viver um ano abençoado? Você precisa aprender o meu justo verá da sua fé. Escuta, vou te falar uma palavra para você. Deus está dizendo para você, o meu justo verá da sua fé. Você não vai ver da fé dos outros, você vai ver da sua fé. Você tem que alimentar o seu coração. Você tem que ouvir a palavra da fé. Você não é o outro. Você que tem que crer. Você tem que orar com fé. Outra coisa, você tem necessidade, a oração da fé vai salvar você. Vai chamar alguém para orar? Porque você crê. Cara, o meu justo verá da sua fé. Ô, irmão. Ô, meu filho. Você está transferindo responsabilidade. Amém? É a sua fé que vai salvar. É a tua fé que vai te arrebatar. É a tua fé que vai fazer você ter um milagre de Deus. É o que você crê, meu amado. Estou te dando princípios importantes hoje. Amém? Então não é porque você tem uma necessidade ou um problema que Deus vai agir em você. Estou te falando de sinceridade, mano. Deus responde a fé. Então aprenda isso hoje, amém? Hoje você aprendeu a operar através da fé e dos princípios que regem a fé. Estou te ensinando aqui. É chegado um novo tempo e precisamos aprender a responder à fé. E aos princípios e ao comportamento à altura da fé. Olha que legal. A frase que Jesus sempre falava quando Jesus curava as pessoas. Jesus diz, a tua fé te salva. A tua fé te salva. Amém? Deus está falando com você hoje pessoalmente. Filha, filho, é a tua fé que vai te salvar. Amém? Ana operou através da fé dela e Deus abençoou. A mulher Sírio-Fenícia operou através da fé e foi curada. O centurião romano veio até Jesus e pediu, segundo a sua fé, e Senhor, não nem sou digno dentro da minha casa, não. Dá uma palavra só e meu servo será curado. Foi assim com ele. Perceba, amor, é a sua fé. Amém? É a sua fé. Jesus falou, amor, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então vai dizer, mas Senhor, nós precisamos ter demônio, teu nome, quando teu nome diz, apartado de mim, posso praticar iniquidade. Escuta, o próprio Jesus está fazendo a afirmação que essas pessoas fizeram milagres, expulsaram demônios. Mas todavia, não entrarão no céu. Mas operaram, irmão. Por quê? Porque o princípio é o princípio da fé, é o princípio do crer. Essa é a grande questão. Muitas vezes as pessoas não entenderam o princípio da fé. Elas aprenderam a operar através da fé. Infelizmente, irmão, muitos crentes não aprenderam ainda a operar através da sua fé. Então ele transfere a responsabilidade, ele culpa os outros pelos seus fracassos, ele culpa as pessoas, né? Vai pedir para o fulano de tal. Você pediu com fé? Você acreditava que aquilo ia acontecer? Você orou a oração da fé mesmo? Você agiu o seu princípio? Você trouxe para a luz? Eu falei agora há pouco, irmão. Se é projeto seu, irmão, guarde ele. Não conta para ninguém, não. Mas se é Deus, eles têm que ser vindo para a luz, irmão. Tem que ser falado, tem que ser anunciado. Tem que ter o mesmo espírito, tem que ter o mesmo comportamento. É assim que funciona. Senão, meu irmão, desculpe, meu irmão, você não vai receber. E a culpa não é da igreja, a culpa não é do evangelho, a culpa não é do pastor. A culpa é sua, porque você não está aprendendo a viver pelo princípio. Falando sinceridade. Então, tenha uma atitude correspondente à fé. Amém? E você vai ver que Deus vai fazer coisas tremendas para você. Amém? Nós vamos orar agora. Amém? Quero orar com você. Nossa igreja hoje nós vamos estar orando, né, sobre os pedidos de oração, nossos alvos. Eu quero que você também possa debruçar sobre o seu pedido de oração, seus alvos de fé. Amém? Mas escute, mano. Ore com fé. Aqueles pedidos que você precisa buscar, busque com fé. Aqueles pedidos que tem a ver com porta, tem que se abrir, tem coisa que está travada, trancada. Meu irmão, você tem que bater. Ei, até que se abra. Significa que você vai ter uma postura, você vai ter uma atitude, uma fé perseverante, você vai ter um comportamento, uma postura. Então debruce, mas ore com fé. A Bíblia diz, peça com fé, é a oração da fé que vai abençoar você. Amém? É o texto que a gente falou em Mateus 7,8, né? Pois todo o que pede, recebe. Isso aqui é a palavra. Você pediu com fé, você vai receber. O que busca, encontra. Você sair num empreendimento de buscar algo, vai estar no teu caminho. O versículo, e quem bate, abre-se. Quem bate, está lá batendo. Então, cultura de insistência, de um comportamento, prova mesmo. Escuta aqui, você desistiu do meio caminho porque não tinha fé. É simples assim. Não adianta a gente ficar falando.
Que fé que me faz perseverar aqui? Irmão, cara, você pede para Deus uma coisa, depois você pede uma porta de emprego, dependendo da tua profissão. Tem quantos milhões de portas para bater? Meu irmão, você vai bater nenhuma. Meu irmão, a porta que Deus abre, você tem que correr atrás da porta que Deus abriu para você, mas qual que é a porta? Você não sabe. Eu continuo insistindo, cara. Isso que é fé, isso que prova. Amém? Às vezes a 19ª vai ser a porta que você vai bater, que vai abrir para você. É que Deus tem para você. Amém? Quero orar com você. Senhor Deus, nós estamos agora para encerrar esse ano, papai. E nada melhor, ó Pai, do que aprender, ó Pai, sobre princípios da fé. Pai, estamos ensinando princípios tão elementares, tão importantes, ó Deus, a vida cristã. Ó Deus, o Senhor mesmo falou, ó Pai, mas às vezes, Senhor Deus, ainda nós não compreendemos a revelação na profundidade. Ó Deus, como o Senhor próprio falou, Deus, ó Pai, o meu justo verá da sua fé. Ó Deus, é a minha fé, Pai. Ó Deus, eu preciso aprender a operar através da fé que o Senhor me confiou. Ó Deus, como Paulo falou, Pai, combati o bom combate, guardei a fé. Paulo, Pai, tinha uma relação muito boa com a sua fé, Pai. Ó Deus, ele não brincava, ele não expunha a sua fé, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, a nos lidar com a nossa fé. Ó Deus, um novo ano está chegando, Senhor. Nós tivemos um ano muito difícil esse ano. Um ano, Pai, de muitos embates, de muitas lutas. Pai, mas nós também tivemos experiência, Pai, ó Deus, de vários pedidos que nós fizemos diante de Ti, ó Pai, oração da fé, ó Deus, e vimos, Senhor Deus, o Senhor curando o irmão, guardando o irmão, preservando o irmão. Pai, que coisa espetacular. Ó Deus, nós oramos oração da fé, ó Deus, praticamos oração da fé, e ó Deus, e vimos, ó Pai, a resposta do Teu milagre, Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está nos ensinando princípios elementares, Pai. Ó Deus, os antigos obtiveram um bom testemunho, Senhor, porque tiveram o mesmo espírito da fé, Pai. Eles falaram, eles, ó Pai, se comprometeram, tiveram uma ação, tiveram uma postura, tiveram uma disposição, tiveram uma atitude, Pai. Essa é a oração da fé, Pai. Por isso, Pai, nós queremos começar este novo ano, Pai. Ó Deus, sobre, Pai, a base do princípio, Senhor. Deus, os Teus servos, ó Pai, tem pedido de oração, ó Pai. E estamos ensinando a eles, ó Pai, a debruçar, ó Deus, sobre a sua oração, ó Pai. E orar a oração da fé. Crendo, Pai, Deus, a Tua palavra assim, ó Pai, crede que recebeste, assim será convosco. Senhor, eu tenho que crer que aquilo que eu estou pedindo, Pai, eu já recebi do Senhor. Senhor Deus, eu não estou compartilhando com o Senhor uma necessidade, eu não estou, Pai, limpando meu coração, falando meu coração, não, Pai, a gente precisa aprender a separar as coisas, Senhor. Tem oração, ó Deus, que é uma oração para a gente confessar, ó Deus, eu estou contando para Deus, estou fazendo Deus conhecido, Senhor, do que está acontecendo comigo, daquilo que me preocupa, daquilo que está inquietando minha alma, aquilo que me inquieta, eu devo falar com o Senhor, ó Pai, até que eu consiga, Senhor Deus, orar com gratidão. Mas, Senhor, tem coisas, Senhor, eu tenho que fazer através da fé. Ó Deus, o Senhor é o autor da fé. E toda a fé que o Senhor é o autor, o Senhor também é consumador, Pai. Deus, eu preciso aprender a operar sobre esse princípio elementar da fé. Quando eu opero assim, eu vou alcançar um bom testemunho, eu vou alcançar o mesmo resultado que os antigos alcançaram, Senhor. Ó Deus, tira da cabeça do meu irmão, ó Pai, que muitas vezes, Senhor, tem abortado sua fé. Ó Deus, ó Pai, com medo de falar, com medo da inveja, com medo, Senhor, da opressão. Senhor, aprova, Senhor, de que aquilo que é do Senhor, se aquilo que eu estou pedindo, ó Deus, é a sua vontade, é segundo o princípio da fé, eu estou fazendo em Deus, pelos princípios de Deus, eu devo fazer na luz, eu devo falar, ó Deus, o texto de Paulo, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos, Senhor, ó Deus, o mundo que o Senhor criou, o Senhor falou, o Senhor anunciou, ó Deus, todas as coisas do Velho Testamento foram anunciadas para acontecer no Novo, Senhor. Pai, liberta meu irmão, ó Pai, desse espírito de medo, desse espírito, Senhor, ó Deus, que quer fazer com que o Teu servo, Senhor, seja escravo, Senhor, ó Pai, ó Deus, de uma fé abortiva, Senhor, de uma fé, Pai, que o faz, ó Deus, ficar com medo da inveja, ficar com medo da opressão, ficar com medo do tempo, Pai. Senhor, dê ao Teu servo, Pai, ensina, Senhor, que a sua fé vai salvar, a sua fé vai salvar, ó Pai, independente da inveja, a sua fé, Senhor, vai nos salvar, Senhor, independente da opressão, ó Deus, a sua fé vai nos salvar, independente do tempo, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor é que está operando, o Senhor está sendo o autor dessa fé, esta fé está vindo de ouvir, ó Deus, ó Pai, princípio do Senhor, Ele está agindo sobre o princípio, a Tua palavra fala, Senhor, que a oração da fé salvará enfermos, Senhor.
E mesmo que tiver, ó Deus, cometido pecado, Senhor, ser-lhe-á perdoado, Senhor, por causa da oração da fé, Senhor. Ah, Pai, nos ensina a separar as coisas, Senhor, entender que tipo de oração estamos fazendo. Em oração estamos apenas compartilhando com o Senhor aquilo que estamos falando, estamos apenas abrindo o nosso coração, apenas estamos limpando, Senhor. Mas nos ensina, Senhor, que há um momento que nós estamos orando, ó Pai, a oração da fé. Estamos orando, Senhor Deus, às vezes misturamos, tem uma vida de oração bagunçada, Senhor, uma vida de oração desorganizada, não sabemos nem separar as etapas de nossas orações, Pai, não sabemos nem quando estamos pedindo, Pai, ó Deus, ó Pai, trocamos, ó Pai, as questões principais de uma oração, Pai. E aí, Senhor Deus, nós não obtivemos, Pai, porque, ó Deus, falamos, ó Pai, sem um propósito, Senhor. Ah, Pai, nos ensina a ser uma igreja vencedora, nos ensina, Senhor, a ser crentes maduros, Senhor, crentes, ó Pai, que estão aprendendo a orar, crentes estão aprendendo, ó Deus, que a sua fé não é a do outro, Senhor, ó Deus, ó Pai, liberta meu irmão da responsabilidade de ficar responsabilizando os outros, Senhor. Deus, é a fé que opera em mim. A fé que operou na mulher do fluxo de sangue, Senhor Deus, fez ela ter comportamento. Ó Deus, vai ter fé, Pai, que vai operar no coração do teu filho, que vai chamar o presbítero, Senhor. E Deus vai operar o milagre, Senhor. Ó Deus, é porque eu acredito, Senhor, é a minha fé. A minha fé me salva, a minha fé me abençoa, a minha fé me cura, a minha fé me faz perseverar, a minha fé me faz buscar, a minha fé me faz bater na porta até que ela se abra. A minha fé, Senhor, me faz, ó Deus, andar por princípio. A minha fé me faz andar em santidade. A minha fé, Senhor, me faz, ó Deus, ter comportamento e atitude, Senhor, de agradar o Senhor. A minha fé, Senhor, me dá esperança, me dá expectativa, perspectiva, Senhor, de que o Senhor, Deus, vai me dar um ano abençoado. É a minha fé. Queremos enfrentar esse novo ano, Senhor, debruçado sobre os nossos pedidos, mas, ó Pai, enfrentar ele com a nossa fé. É a nossa fé que vai salvar, é a fé de ouvir a palavra, é a fé de relacionar com Cristo, é a fé de cultuar, é a fé do discipulado, é a fé, Senhor, que eu ouço da palavra de Cristo, Senhor. É com essa fé que eu vou vencer, é com essa fé que eu vou perseverar, com esta fé, Senhor, que eu vou vencer a oposição. Ó Deus, é com esta fé, Senhor, que eu vou vencer o tempo, Senhor, até que chegue a hora, Senhor, que o Senhor me chame para ti, Senhor. Deus, por isso, Senhor, nos dê graça, nos dê da tua paz, nos dê da tua força, Senhor. Abençoa, Deus, cada irmão que está ouvindo essa palavra, essa oração, e que o Senhor o abençoe com graça, com poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amado? Queremos encerrar esse ano com essa oração da fé, com essa oração de poder para abençoar você. Amém? Tenha fé. É a sua fé, meu amado. É a fé sua no princípio. É a sua fé agindo no mesmo comportamento, no mesmo espírito da fé. Fizeram os antigos alcançar bom testemunho. Aprenda a operar. Creia nisso. Tente tudo com fé. Tenha um feliz ano novo. Hein? Tenha um feliz ano novo. Quero fazer uma recomendação. Ouça mais a palavra. Seja mais entregue, seja mais disciplinado a ouvir a Cristo, a ouvir a palavra. Seja mais pontual com a palavra. Seja mais comprometido com a palavra. Porque a sua fé, ela vem de se alimentar. Jesus quer alimentar você da fé, ele é o autor da fé, mas ele também é o consumador. A fé que Jesus é o autor, Jesus também é o consumador. Essa fé vence a oposição, essa fé vence o medo. Mas escuta, não brigue com sua fé, não. Ela é sua. Trabalhe com ela corretamente. Faça a coisa corretamente, não ore só por orar. Saiba o que está fazendo. Tenha um comportamento mais maduro para saber o que você está fazendo quando você está orando com fé, quando você apenas está falando. A gente precisa entender isso, né? Porque é a sua fé. A Bíblia diz, o justo verá da sua fé. Eu estou vivendo da minha fé. Eu quero te ensinar a você viver da sua fé. Tenha um feliz ano. Deus abençoe você, sua casa, sua família.
Por favor, o Senhor esteja com você. Amém? Que você esteja aí participando dos nossos cultos, das nossas reuniões, e que o Senhor lhe abençoe. Amém.